Olá, meus queridos, chegou o domingo. Hoje é 12 de outubro de 2022, né? 12 de outubro, tecnicamente é feriado, né? Porém, o pessoal tá aborrecido aí porque o feriado tá caindo no domingo, né? Pra mim, como já disse, não altera muita coisa não, né? Porque independente que fosse segunda-feira ou não, eu continuaria trabalhando. Bom, hoje é domingo, hoje é que nós podemos chamar o dia do Senhor, o dia que foi dedicado, consagrado ao Senhor, embora muitos não tenham essa mentalidade, essa ideia de querer consagrar o domingo para o Senhor, né? No meu tempo, e ainda vivo ainda isso, e domingo é o dia que nós temos que depositar a nossa inteira dedicação a Deus. Então, por isso que fica a minha dica aqui para a gente poder retornar ao primeiro amor, gente. Vamos retornar. E a igreja hoje perdeu essa linha de raciocínio, essa linha de sequência. E hoje está aí, domingo pela manhã, ninguém mais vai para a igreja, não vão para a igreja. Embora algumas igrejas ainda, graças a Deus, ainda mantenham o seu padrão. E eu louvo a Deus por você, pastor, que mantenha isso. Eu estou orando para que a gente venha montar isso lá na igreja lá. Em nome de Jesus, que a gente vai conseguir. Oramos para isso, fizemos consagração para isso, e agora é com Deus e o tempo dele. Vamos lá? Hoje o nosso tema é muito apropriado, né? Apropriado. Quero dizer para os irmãos que faltam 80 dias para podermos terminar o nosso trabalho. Isso quer dizer que falta 80 dias para o ano terminar. Falta 80 dias para 2025 ir embora, né? Vamos lá, o tema de hoje: improváveis candidatos. Você é um provável ou um improvável candidato para Deus, né? Vamos ler a história, né? Antes disso, eu quero informar que a nossa história está registrada no livro de Gênesis, capítulo 38, verso 1 até o versículo 30. Vamos ler nossa história, que é uma história muito boa. Martinho Lutero disse que Jesus estava ao lado dos pecadores desde o seu nascimento. Cristo é o tipo de pessoa que não tem medo de pecadores. De fato, ele até mesmo os colocou em sua árvore genealógica. Essa verdade está refletida na genealogia de Jesus, escrita por Mateus, que inclui dois improváveis candidatos, Judá e Tamar. Após sua nora ficar viúva pela segunda vez, Judá prometeu-lhe seu terceiro filho em casamento, mas falhou em cumprir sua promessa. Na iminência de ficar desamparada, Tamar se disfarçou de prostituta para forçá-lo a cumprir o prometido. Sem ter ciência do que fazia, ele negociou um preço para dormir com a sua própria nora e deu ela o seu selo, cordão e cajado como garantia. Tamar engravidou e 3 meses mais tarde, Judá descobriu a gravidez. Horrorizado com a imoralidade sexual da nora, algo que ele julgava que nunca aconteceria com ele, Judá ordenou que ela fosse executada. Porém, antes que isso acontecesse, ela apresentou o selo, o cordão e o cajado como provas contra a pessoa que a engravidou. Judá, constrangido e cheio de vergonha, absorveu Tamar e proclamou que ela era mais justa do que ele. Deus usou esse escandaloso relacionamento e o fruto dele, o filho Perez, para trazer o justo Messias ao mundo. Maravilhosa graça. Se você é propenso a pensar que Deus não pode amar, perdoar ou usá-lo porque seu passado é desonroso demais,
pense em Judá e Tamar. O fato de eles aparecerem na genealogia de Jesus demonstra que a graça de Deus está disponível para pessoas questionáveis como nós. O Senhor veio de uma família de pecadores, embora ele não tivesse pecado, para nos redimir e nos usar para a sua glória. Aí vem a exclamação: que Deus surpreendente. Gente, o nosso Deus é um Deus surpreendente, é um Deus magnífico, fantástico. E vejamos aqui hoje a nossa história, falando sobre esse episódio de Judá e Tamar e outros mais que aparecem na genealogia de Jesus, que inclusive até uma prostituta chamada Raabe, né? Ela acho que, se me falha a memória, foi avó ou bisavó, acho que é bisavó de Davi, se me falha a memória. Eu vou verificar com calma depois, mas tem esse parentesco de bisavó ou avó de Davi. Mas eu acho que ela é exatamente a bisavó de Davi. E ali entra a genealogia de Jesus. Ele traz na sua genealogia justamente pessoas improváveis. E Deus trabalha assim com os improváveis. Esses dias eu estava conversando com o meu amigo Agnaldo justamente sobre isso, né? Sobre os ditos prováveis, aqueles que acham que são ou conhecem muita coisa. E na verdade Deus, ele não quer esse tipo de pessoa, né? Ele só vai ao encontro de pessoas improváveis, pessoas que querem aprender, que querem crescer. E o que me chama a atenção aqui, que por mais que o seu passado, que o nosso passado seja sujo ou totalmente fora do padrão, né, que o mundo, na verdade, julga ser imoral, e a gente também acha também, mas Deus justamente quer usar você. Ele quer trazer você para cá. Independente o que você foi, o que você faz no momento, não importa. O que é importante é que você pode ser a partir deste momento, né? Você pode ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para mudar histórias, e grandes histórias que a qual a gente está esperando que aconteça, que se desenvolva. Quem sabe o grande reavivamento pode vir de você, que hoje se acha completamente improvável, indigno, sem merecimento. Aí que entra a questão da graça de Deus. A graça de Deus é exatamente recebermos algo de Deus que nós não merecemos. Na verdade, se nós formos levar tudo em conta, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Nem eu estar aqui nessa mesa, conversando com você, como estamos todos os dias conversando desde janeiro, do dia 1º de janeiro, onde nós começamos esse trabalho aqui, né? Eu, particularmente, quando pego um trabalho, a gente vai terminar, né? Independente do estado de circunstância. Então a gente está aqui praticamente todos os dias mostrando para vocês, como também eu estou aqui também vivendo isso ao ler esses artigos, para depois passar para os irmãos, que a gente é improvável e Deus quer usar a gente mesmo. Quantas pessoas por você pode ser abençoada por Deus? Deus quer usar a sua qualidade, quer usar a sua forma de ser, a sua maneira de ser, para poder justamente atrair pessoas para o reino dele. Gente, às vezes, aquilo que parece, por exemplo, se a gente for avaliar, né, aquilo que parece não é, né? E for avaliar os 12 discípulos de Jesus, você já observou? Já deu para poder pensar e fazer uma autoanálise dos 12 discípulos? Uma vez eu fiz de uma forma bem rápida, sem profundidade, mas substancial. E esse estudo substancial que eu fiz deles foi para poder mostrar para mim que a gente está melhor do que eles, assim, digamos de passagem. E eles eram improváveis. Nunca
ninguém poderia imaginar que Pedro pudesse ser um grande pregador, que João pudesse ser aquele homem que vem escrever o livro de Apocalipse. Tiago vem a ser aquele homem que morreu, né? Que ele morreu e foi decapitado ali pelo rei Herodes, né? Outros mais homens, estou dizendo os três, porque os três eram os mais chegados a Jesus, que a qual Jesus os levava para o monte, né? E ali aconteceu que eles cresceram. E aqui vejam o caso de Judá e Tamar, uma história completamente horrorosa, né? Horrorosa. Ele promete o terceiro filho, depois ele muda de opinião, não vou dar mais não. E aí Tamar cria toda aquela cena, né, de prostituta, atrai Judá, e ali ele como prova, né, ele dá ali o selo, ele dá ali o cajado, o cordão, quase saiu, né? E depois ele descobre que ele era um homem. E o mais impressionante que chama a atenção de Judá aqui é justamente que ele entende que ele era pior do que Tamar. Gente, quando alguém chega a este nível de achar que é pior, ele está no nível de Deus. No nível de Deus. Porque a graça, na verdade, ela justamente nos leva justamente a este nível. Ao nível de completamente perdido, improvável, insignificante. E Deus quer justamente usar essas. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então ele quer justamente confundir e pegar aquelas pessoas improváveis e poder mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não deixou, Deus não escondeu isso e fez com que Jesus viesse justamente de pessoas e famílias improváveis. Né? Tem a ideia? O relacionamento de Davi com Batseba, né? Foi uma coisa escandalosa, estrondosa. Mas Deus mesmo assim foi lá e veio a linhagem de Salomão para poder dar sequência até chegar Jesus. Deus faz isso, irmãos. Não se julga indigno completamente, né? Se você usa indigno, você está no caminho certo. Então, se posiciona. Deus quer usar você para poder ir atrás de outras pessoas que também são improváveis, né? É por isso que às vezes Deus nos coloca justamente por essa missão aqui. É para podermos ter essa mentalidade. Poxa vida, Deus me tirou. Eu era improvável. Deus me tirou lá do submundo, né? E me trouxe para a sua luz. Agora é a minha vez de fazer a mesma coisa. É autocontínuo, é um ciclo, né? Que a qual nós criamos para poder... Deus cria, né? Perdão, não é nós criamos. Deus cria para poder justamente nos dar sequência ao teu reino aqui na terra. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá para o nosso examine hoje. É para ler também, até amados. Leia sobre outro improvável candidato que aparece na linhagem de Jesus no livro de Josué, né? Capítulo 2, e no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 15, né? E esse aqui está falando de Raabe, né? De Raabe. Bom, pelo menos, vamos lá. Considere o fato de Deus incluir personagens falhos na linhagem de Jesus o incomoda. Gente, incomoda algumas pessoas. Esses dias atrás, eu estava conversando com alguém e alguém não entendia, né, como pode Deus usar pessoas como Davi. Vamos usar os exemplos de Davi aqui. É porque ele não leu também esse relato aqui ele não leu a genealogia de Jesus, ele fica mais horrorizado ainda, né? Bom, e ele falando sobre isso, né? Davi, com todos aqueles atos pecaminosos que ele cometeu, e Deus ainda estava pronto para usá-lo e como Deus o abençoou. E a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Aí eu expliquei para ele que é assim mesmo. Deus pega as coisas loucas, improváveis, né? Ele não esconde
para poder mostrar para a gente, hoje, que mesmo em meio a toda a circunstância adversa, Deus ainda tem planos para nós. Aleluia. Às vezes incomoda. Outra pergunta. O que o deixa mais desconfortável sobre a graça de Deus? O que você possa achar desconfortável sobre a graça de Deus? Gente, a graça de Deus é uma coisa que eu vou explicar aqui. Uma colocação que fizeram muitos anos, um tempo atrás, que eu não esqueci mais, é sobre a graça e a misericórdia. Vamos lá. Aí, vamos lá. Você mora numa casa luxuosa, um muro muito bem acabado, pintado, totalmente ornamentado. Aí eu vou com o meu carro e bato no seu muro e estrago completamente o muro da sua casa. A misericórdia é a seguinte: você vai chegar para mim e vai dizer assim: Pastor Wagner, você está perdoado, não? Tranquilo, não precisa pagar não, tá bom? Não precisa pagar não, isso é misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, né? Você teve misericórdia de mim e não me exigiu o pagamento do seu muro. Mas aonde entra a graça? Talvez você pergunte. A graça é do seguinte: além de ele me perdoar, para eu não ser cobrado por ele, ele ainda vai pagar todos os meus danos. Não, aí você vai chegar para mim e falar: olha, eu te perdoo. Para melhorar mais ainda, senhor Wagner, eu vou pagar o conserto do seu carro e vou te dar, né, uma grande quantia para te ajudar a prosseguir a sua vida. Isso é graça. A graça, a misericórdia perdoa os nossos pecados. E a graça constrói a nossa natureza pecaminosa, horrível, horrorosa em bênção. É isso que é a graça. E é isso que Deus quer fazer sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Deus te perdoou, mas a sua vida está destroçada. Você bateu, né, na santidade de Deus, mas Deus te perdoou, mas Ele quer consertar você. Além de perdoar você, Ele quer consertar você ainda. E para terminar, o que o liberta? O que pode nos libertar? Bom, são perguntas que devem ser extraídas, buscadas e sempre refletida. Tá bom, meu amado? Que tenha um domingo abençoado, que tenha um domingo de bênção e Deus te dê graça cada dia mais para poder buscar a face dele. Deus lhe abençoe. Até amanhã, com mais esses 365 dias andando com Deus. Amém.